Então, vamos lá, pessoal. Conforme combinado, hoje a gente apresenta uma discussão sobre uma revisão de conteúdo, de certa forma, a partir... A ideia é amarrar um pouco os conteúdos, né? A partir do que foi discutido previamente no período que eu estava na China. E a ideia de hoje é revisar, estou gravando aqui, depois vou colocar no Classroom, no YouTube, para vocês e para os colegas que não estão em sala. Hoje a ideia desses encontros, então, é sempre trazer uma pergunta que amarre o conteúdo, faça mais que uma revisão, né? Dialogue com as diversas passagens do curso a partir de uma aula específica, né? Então, a de hoje, a gente vai abordar a discussão do Abramovich, né? E a pergunta que norteia é a seguinte, né? Tá aqui, tá no Classroom. Abramovich, ao dialogar com a hipótese de catching up das nações, apresenta um conjunto de qualificações ao referido processo. A princípio, o autor não nega tal possibilidade de catching up, vírgula, mas constrói ponderações que impõem limitações à dinâmica do mesmo, ou seja, do processo. Discuta tais ponderações. Então, qual que é a questão aqui? Olha, a gente quer olhar para a perspectiva do catching up. O Abramovich está olhando para as nações e tentando trazer algumas qualificações àquela ideia da convergência. O que é? Primeiro, vamos lá passo a passo nos conceitos, né? O que ele está chamando aqui de catching up. Catching up é emparelhamento. Então, a ideia de que os países que estão atrás, em um processo de desenvolvimento virtuoso, caminhariam para o catching up, para o emparelhamento em relação aos países que estão na fronteira. Esse é um termo e é uma discussão muito tradicional na vertente schumpeteriana do desenvolvimento, a partir da leitura do Schumpeter. Claro que tem diversas abordagens, né? Mas é muito comum. Não estou dizendo que o Abramovich é neo-schumpeteriano, não é isso, mas só para vocês entenderem. Às vezes, em alguns contextos, em algumas interpretações, como aqui, ela é quase que utilizada como um sinônimo de uma estratégia de desenvolvimento. Então, ele parte da ideia, o que ele está dialogando com essa ideia do catching up? Olha, isso é um trabalho bem mais recente, né, de 1986, mas está dialogando com aquela leitura que a gente colocou nas primeiras aulas do curso, de que poderia haver uma certa convergência, a hipótese da convergência. O Abramovich critica essa ideia da convergência, apresentando ponderações a ela. Ele não faz uma crítica externa à ideia. O que seria uma crítica externa? Uma crítica que vai à raiz de todos os fundamentos, que parte de uma perspectiva analítica distinta e que tem um arcabouço político distinto. Por exemplo, List. List já vai falar, olha, ou, por exemplo, a CEPAL, que a gente vai discutir depois. Essa ideia de uma certa convergência pressupõe um sistema internacional estável, uma certa cooperação, certa assistência dos países do centro, uma não disputa entre as nações, pressupõe olhar para a tecnologia e para o desenvolvimento quase que num caráter, exagerando um pouco, não é a ideia do Abramovich, mas exagerando o caráter quase que apolítico, quase que ahistórico.
quase como movimentos naturais. Então, a tecnologia como algo dado, como de prateleira, as forças produtivas não como constituintes das forças materiais e políticas e militares também das nações. Isso seria uma crítica externa à ideia da convergência. Olha, não dá nem para partir desse ponto. Isso está lá no List, está lá no Chang, está lá em diversos autores que a gente vai para... Está lá na CEPAL. Uma crítica externa, com certeza. Se, nas leituras marxistas, inclusive dependentistas, né, que vão ali dialogar com a CEPAL, mas vão para além da CEPAL, falam o seguinte, olha, no fundo eu preciso de um sistema internacional hierárquico em que há transferência do excedente da periferia, de economia satélites, daí depende da abordagem, para o desenvolvimento dos países centrais. Ou seja, não dá para pensar as coisas de maneira dissociada, como a CEPAL vai falar. Agora, os dependentistas marxistas vão além, vão falar, no fundo, a extração de recursos, de capital, de vidas humanas, da escravidão, a violência, nas suas diversas formas, que também viabiliza o desenvolvimento dos países do centro. Aqui o Abramovich vai fazer uma crítica quase que interna. Ele vai trazer várias ponderações interessantes. Mas ele vai falar o seguinte, ele vai dialogar com essa ideia da convergência, né? Ele é um economista do mainstream, digamos assim, americano e tal, né? Dialoga com diversas correntes. É importante esse tipo de abordagem também, só fazendo um parênteses aqui, né? Na graduação a gente não discute muito isso, mas porque talvez esse tipo de abordagem tenha mais eco quando a gente olha para a discussão um pouco mais política, na literatura, na academia. Por exemplo, é o papel que o Roderick faz muito hoje, que o Stiglitz faz, por mais que a gente tenha diversas vezes críticas à interpretação deles, mas são caras que têm inserção no sistema, têm diálogo, têm espaço, são ouvidos, trazem qualificações, assim, às vezes um pouco mais marginais, não tanto na essência, mas conseguem introduzir um pouco a agenda. Que a Mariana Mazzucato faz hoje, que é a discussão de políticas de desenvolvimento. Então, são economistas que conseguem, de certa forma, o que, de certa forma, exagerando e correndo o risco aqui, o Celso Furtado fazia no começo da vida, quando comparado com os dependentistas marxistas. Pô, cara, o negócio ali desenvolvimentista, ali, de Celso Furtado, tá dentro dos marcos, ainda reformista tal. Claro que o mundo era outro e a complexidade de Celso Furtado é muito maior, mas fazia, de certa forma, era aceito no debate, diferente de Antônio dos Santos, do Mauro Marinho, de outros dependentistas, que, ó, isso aí a gente nem ouve. Voltando, fechando para mim, parênteses. Abramovich vai falar, olha, a ideia do catching up, se a gente for pensar na perspectiva dos fundamentos, ela faz sentido, na cabeça dele. Olha, eu vou olhar assim, o que tem por trás a ideia do catching up da convergência? A percepção de que os países que estão atrás têm uma possibilidade de crescimento mais rápido e mais intenso dos que os países que estão na frente do processo de desenvolvimento, entendido quase sempre na sua dimensão produtiva e tecnológica, né? Abordagem que a gente está trazendo no curso. Quando a gente for olhar para o desenvolvimento contemporâneo, a gente vai complexificar, outra disciplina. Por quê? Olha, tão simples quanto quase uma abordagem técnica. Eu falo, quem está na frente está empurrando a fronteira, então os processos de avanço são mais lentos, são mais marginais, são mais incrementais. Quem está atrás tem possibilidade de dar saltos mais rápidos. Que saltos são esses? Saltos em direção à configuração produtiva, econômica, tecnológica, que já é vigente nos países do centro. Ou seja, eu não preciso fazer passo a passo. Eu posso dar alguns saltos. Então, logo, a margem e a possibilidade de crescimento da produtividade, que é o que todos eles estão olhando, os autores que a gente está discutindo, é mais rápida, é mais intensa, é maior nos países que estão atrás. Potencialmente, ele vai falar. Isso poderia levar, depois ele vai colocar um monte de qualificações que a gente vai ver aqui na prática, até na leitura dele, olha, parece que não vai dar certo essa ideia da convergência. Mas, ainda no começo, isso poderia levar a uma certa convergência.
Por quê? Para que houvesse essa convergência, na hipótese fundamental que ele está dialogando, com o movimento do Ketnan, deveríamos observar um movimento autolimitador no centro. Aí talvez esteja a questão principal. O que é esse movimento autolimitador? Conforme você está na fronteira, os retornos marginais são decrescentes. Lembrem-se lá, o princípio fundamental das aulas de microeconomia. Por isso que é uma crítica, de certa forma, a partir de dentro. Se eu estou na fronteira, a minha produtividade continua crescendo. Só que ela cresce a taxas decrescentes. Retornos marginais decrescentes. Lembra da discussão tradicional de micro? Mais capital, mais terra, mais trabalho. Depende de como eu vou combinando os fatores. Chega um certo ponto que eu vou colocando mais capital, aquele capital ainda me dá um retorno adicional na minha função de produção. Só que é um retorno marginal decrescente. Eu preciso colocar outros fatores ou recombinar. Então, é a ideia que está por trás da perspectiva do equilíbrio, no fundo. A percepção mais macro da economia. No fundo, a ideia do equilíbrio. Você sempre vai ter a vigência de retornos marginais decrescentes que vão te empurrar para o equilíbrio. Quem está na frente e quem está embaixo, ao contrário. Então, você vai sempre ter uma tendência de nivelamento. Então, a ideia é de que o crescimento da produtividade, do desenvolvimento das forças produtivas, o crescimento econômico, a renda per capita dos países que estão na frente, eles teriam um caráter autolimitador. Conforme eu vou chegando ali na fronteira, eu vou criando elementos que me limitam, que derivam dessa noção mais ampla de rendimentos marginais decrescentes. Claro, pessoal, está presente em toda a perspectiva neoclássica da economia. Aí faz sentido eu pensar numa ideia de convergência. O Abramovich vai falar, olha, que ele está dialogando com essa hipótese. Dá até para imaginar que possa haver uma convergência. Possa haver uma certa convergência. Ou seja, ele não nega completamente o movimento. Mas, para que haja uma convergência, primeiro, ela não é automática, ela é complexa e ela é construída política e institucionalmente. Vai falar. E para que ela haja, eu preciso ter a vigência de um conjunto de pré-requisitos que é bastante amplo. Apesar dele não negar a priori a hipótese teórica, a gente vai perceber que quando ele vai colocando os fatores condicionantes, ela vai ficar bem complicado. Primeiro ponto, então ele vai construir uma crítica a partir de dentro, de certa forma. Primeiro ponto, ele vai falar, olha, o principal elemento que condiciona o processo de convergência é o que ele chama das social capabilities. Social capabilities. Tudo bem? Das social capabilities. A gente poderia traduzir quase que num termo, na discussão mais recente, mais na moda, digamos assim, de desenvolvimento, na perspectiva mainstream, com a ideia do amadurecimento das transformações institucionais. É isso que ele está falando aqui. O que são as social capabilities? Ele fala, olha, é isso que determina, em última instância, a capacidade de crescimento, de convergência e desenvolvimento das nações. É um conceito mais amplo, que ele fala que está associado à capacidade dos países construírem e transformarem permanentemente organizações e instituições. Construírem e transformarem permanentemente organizações e instituições. É a ideia
uma ideia que está presente nos neo-schumpeterianos também, que é muita ideia das capacitações, né, dinâmicas na perspectiva schumpeteriana, que é a capacidade dos agentes, aqui ele está falando dos países, das nações, permanentemente se transformarem, aprenderem e se transformarem. Então, ele vai falar o que condiciona a convergência é a capacidade de eu reorganizar permanentemente a minha economia. O que é isso? Eu preciso, ao transitar de um estágio de desenvolvimento para o outro, mudar permanentemente as minhas instituições, formais e informais. Inclusive, eu preciso criar competências tecnológicas fomentadas pelo investimento em educação, ou o que ele chamaria de capital humano. Então, ele vai falar o seguinte: o que é isso, pessoal? Está meio abstrato ainda, né? Mas a ideia da importância das instituições. Se eu vou transitar de uma economia com uma economia agrária para uma economia industrial, eu preciso de um tipo de organização da relação capital-trabalho, eu preciso de um tipo de mobilização dos recursos financeiros distintos. Se eu vou transitar para uma economia com base num padrão de produção fordista em larga escala. Olha, eu vou ter um mercado de massas, um mercado em escala. O que eu preciso? Eu preciso de crédito. Então eu vou precisar de poupança voluntária, de poupança forçada. Eu vou precisar de canais de comercialização do crédito nessa direção. Então eu vou precisar organizar instituições que viabilizem essa dinâmica de acumulação. Eu vou precisar de proteção para o trabalhador. Eu vou precisar de direitos trabalhistas. Eu vou precisar de uma maior estabilidade no emprego. Então, ela fala, eu preciso organizar instituições e organizações que deem suporte à forma de acumulação e de desenvolvimento tecnológico. Eu vou precisar de cursos técnicos para formar mão de obra. Para isso, eu preciso instrumentalizar a ciência. Eu vou precisar de determinadas ocupações de ensino superior para dar vazão. Para isso, eu preciso de organizar determinados cursos. Então, o que ele vai falar? Olha, eu preciso permanentemente transformar as organizações e as instituições em direção às mudanças nos paradigmas que estão ocorrendo. E são essas social capabilities que permitem que eu faça uma convergência. E ele vai dizer, o que determina, em última instância, essa convergência é a vigência ou não de social capabilities. E os países que fizeram convergência, ele vai dizer, são países que tinham social capabilities, os países da Europa Ocidental, semelhantes àqueles que estavam na liderança do processo. Ou seja, quase que uma ideia de ter uma capacidade de transformar permanentemente organizações e instituições em direção a fomentar o desenvolvimento. O que mais? Qualificações. Olha, segunda qualificação muito importante, ele vai dizer, os retornos marginais não são decrescentes na maior parte da curva de produção. Segundo ponto bastante importante. Ou seja, o crescimento não é autolimitador. Aí já vai na raiz. Os países que estão na fronteira não significa que eles vão crescer menos do que os que estão atrás. Essa ideia de que há uma autolimitação, uma convergência para o equilíbrio a partir de retornos marginais decrescentes, não é válida. Ele vai falar, pelo menos, na maior parte do horizonte temporal que a gente está olhando os processos de desenvolvimento. Por quê? Ele vai falar, a incorporação do progresso técnico, na verdade,
isso vocês vão discutir em micro 4 depois, tem um caráter bastante autorreforçador. Então, no fundo, eu tenho retornos crescentes na maior parte da curva de produção. Retornos marginais decrescentes é a exceção, não a regra. Porque ao incorporar mais tecnologia, eu aumento a escala de produção, eu aumento os retornos. Além disso, eu tenho transbordamento, como a gente vai discutir daqui a pouco no Rosenstein-Rodin, da modernização produtiva para outros setores, para outras áreas que são puxadas. Por exemplo, o setor de máquinas e equipamentos, eu desenvolvo ele e depois essas máquinas e equipamentos, elas vão ser utilizadas em outros setores, em outras atividades, que vão puxá-las. Então, eu não tenho um caráter autolimitador. Ao contrário, tem um caráter autorreforçador. Quando a gente olha, então, para o acúmulo de conhecimento, para o aprendizado tecnológico e inovativo, ainda mais. Quanto mais eu acumulo conhecimento e tecnologia, mais preparado eu estou para dar o próximo passo, no sentido da destruição criativa. É só a gente olhar os grandes clusters de inovação no mundo, como o Vale do Silício, região de Boston, de Cambridge, na Inglaterra, até aqui no Brasil, região de Campinas, São Paulo. Você vai reforçando o aprendizado acumulado e criando capacitações dinâmicas. Então, ele fala, nada significa que os países do centro vão crescer menos ao estar na fronteira. Ou seja, para atrás e superar ou chegar à convergência, eu preciso crescer ainda mais rápido de quem está na frente, levando em consideração que não há um autolimitador estático. Além disso, ele vai falar, terceiro ponto, olha, eu preciso de canais adequados de transferência de tecnologia. Ele ainda tem uma perspectiva mainstream, mas está pensando o seguinte, a tecnologia não é de prateleira, não é dada. Ela não vai ser transferida automaticamente. Eu preciso do investimento direto externo, transferindo a tecnologia para os países que estão atrás. Do contrário, como que eles vão ter acesso? Isso é um fator limitante da convergência. Não é a leitura da CEPAL que vai trazer a instabilidade entre centro e periferias, disputas, transferência de seus progressos técnicos. Mas é uma ideia de que o investimento direto externo não necessariamente vai transferir tecnologia automaticamente. Eu preciso, ele vai falar, fomentar transformações estruturais. Quarto ponto, limitador. Ou seja, ter capacidade, ter social capabilities, de organizar instituições e organizações que mobilizem recursos em direção a uma transformação da estrutura produtiva. Isso não é fácil de fazer. Isso envolve elementos políticos, institucionais e organizacionais muito difíceis. Ou seja, eu estou mobilizando recursos para reorganizar a dinâmica da minha economia. É o que a gente sempre cita aqui. Olha, eu tenho aqui crescimento baseado... Não baseado, mas eu tenho uma relevância importante do setor de commodities. Poxa, como que eu reorganizo a dinâmica de acumulação para agregar valor nisso? Preciso de políticas tributárias, fiscais, investimento, organização de investimentos, mas tudo isso tem barreiras políticas, institucionais, organizacionais. Será que é objetivo de quem realmente tem poder na determinação da trajetória de desenvolvimento mudar a estrutura? Mudar a estrutura significa criar desequilíbrios, disputas. Ele fala, olha, uma nação precisa ter capacidade de caminhar nessa direção. Eu preciso também, quinto condicionante, ele vai dizer, de políticas macroeconômicas que fomentem o investimento produtivo. Ou seja, olha que interessante, além das instituições, além das organizações, é um texto pequeno, curto, mas olha como é rico, como dá para a gente extrair bastante coisa.
mais ou menos o que o Chang está falando lá. As políticas macroeconômicas, deveria ser óbvio, né? Mas na perspectiva mainstream não é tão óbvio assim. Também são importantes. Ou seja, não só as instituições, as organizações, algo mais amplo, mas as políticas. Como eu estou organizando a minha política monetária, fiscal, se eu consigo criar políticas pró-investimento, pró-produção. Significa taxas de juros reduzidas, crédito abundante de longo prazo. Isso não é fácil de ser feito. Então, para caminhar para a convergência, eu também preciso de políticas macroeconômicas compatíveis, adequadas. Sexto condicionante, ele vai falar, olha, o grau de convergência, ele também é influenciado pelas características de determinado paradigma. Isso é interessante. Olha, quais são as possibilidades de convergência? Isso para a gente faz menos sentido um pouco, porque a gente olha sempre na perspectiva do Brasil, né? Mas, se eu estou num paradigma ali, num modelo da produção em escala gigantesca, fordista, chandleriana, do consumo de massas, um modelo que é muito baseado no uso intensivo de recursos naturais. Então, países ou regiões que têm essas características, têm capacidade de ter um mercado gigantesco e têm essas mesmas características que são do país líder, dos Estados Unidos naquele caso, tem mais facilidade para caminhar para a convergência. A gente nunca pensa muito nisso, que a gente pensa na perspectiva do Brasil. Isso não é grande problema para a gente, é um problema potencial. Mas se você olha num mercado, numa lógica de convergência que vai para o consumo de massas, como que eu vou pensar estratégia de desenvolvimento em país pequeno? Sei lá, Chile. Tem escala para ter indústria automobilística? A gente vai discutir daqui a pouco escala mínima de eficiência. Vai ter indústria metal mecânica? Ou talvez o mais adequado seja uma especialização. Os países nórdicos. Ou seja, tem recurso natural? Tem capacidade de fazer um mercado em alta escala? Parece que não. Então, aí, a convergência, teoricamente, é mais difícil ou precisa olhar para outros caminhos. No nosso caso, isso nunca foi problema, ou potencial. Tudo bem, é um potencial problema. Mas escala, acesso a recursos, lógica de expansão do mercado, ok. País grande, país rico em recursos naturais que tem potencial mercado. Você disse, a gente cumprir os outros requisitos, mas quando a gente pensa para outras configurações, isso também é um condicionante relevante. Sétima qualificação que ele vai falar. Olha, no fundo da convergência, historicamente, ó, como ele não nega no começo, mas está passo a passo mostrando que realmente é um processo complicado. A convergência só ocorreu historicamente num número muito pequeno de países, aqueles da Europa Ocidental e depois alguma coisa ali no Japão, Coreia e alguns outros estados-nação muito pequenos, Singapura, Taiwan, que aí é muito específico, né? Hong Kong. Mas é um fenômeno histórico raro. No fundo é isso. Quem conseguiu fazer a convergência desenvolver, historicamente, se a gente for pensar nos últimos 2 séculos e meio, 10 países. Quem chegou mais perto depois desandou foi a gente, o Brasil. Ou seja, não é uma tarefa trivial, política historicamente. Ainda mais perto de nós com N problemas, né? Que a gente vai discutir em Brasileira 1, FEB 1, FEB 2, Brasileira 1, depois Brasileira 2. Oitavo ponto, penúltimo, para a gente concluir, caminhar aqui para o final. Ele vai falar, olha que interessante, o processo de catching up não é necessariamente harmônico. Ó, como ele está sofisticando a leitura dele. Por que não é harmônico? Porque na medida em que eu tenho uma convergência, se eu tiver uma convergência, os países líderes vão ser contestáveis. Vão ser contestados, desculpa. Ou seja, aquela ideia do autolimitador, aquela ideia de um certo equilíbrio, aquela ideia de uma certa harmonia no sistema internacional,
poxa, mesmo com todos aqueles condicionantes anteriores, se um país vai chegando mais próximo da fronteira com relação ao outro, o que acontece? Ele vai ocupando, ou pelo menos disputando, determinados espaços, que antes eram ocupados pelos líderes. É só olhar o espaço que os países asiáticos, Japão, Coreia e agora a China, ocupam nos principais mercados internacionais. Espaços que eram tidos anteriormente como cativos pelos países livres. Isso gera tensões. Isso gera tensões, ou seja, pode gerar reações. E a gente caminha aqui para o 9º ponto de qualificação dele. Os fluxos de capitais dos países líderes para os seguidores não são estáveis. Para haver uma certa convergência, olha só quantos condicionantes ele está colocando para aquela hipótese ser válida. Ele fala, não é que ela, a princípio, tem que ser negada, mas olha os condicionantes. A gente vai ver que, historicamente, é complicado. Eu preciso ter um financiamento externo. Preciso ter um fluxo de capital internacional que financie essa transição. Para ter acesso à tecnologia, para acumular, para investir, como a gente vai ver daqui a pouco, nós estamos rodando. Uma certa ideia de harmonia. E esses fluxos não são estáveis. Há fluxos em direção à periferia, com diversos problemas depois na autonomia dos países da periferia, como a gente já sinalizou e vai discutir daqui a pouco. Mas, mais do que isso, o que eles vão falar? Esses fluxos são instáveis por elementos políticos e por elementos cíclicos também. Vocês vão discutir a economia monetária e brasileira 2 depois. Ciclos de liquidez internacional, que faz com que as economias dos países seguidores, além de serem dependentes tecnologicamente, seu destino vai ser dependente dos países líderes, os fluxos de capitais também vão ser instáveis. Ou seja, a trajetória não é linear. Então, ele vai concluir falando o seguinte, olha, é muito importante a gente entender os elementos intangíveis desse processo. Primeiro, ponto central, social capabilities, capacidade de permanente transformar as organizações e as instituições. Isso é difícil, isso é muito difícil. Envolve valores, envolve posições consolidadas, que ele vai chamar de lock-in, que é travadas, emocional. Como você vai mudar, vai reorganizar? E envolve entender que, além dessas social capabilities, que são construídas mais no longo prazo, eu tenho um conjunto de outros condicionantes políticos, de política econômica ou de política internacional, ou até de instabilidade do sistema, que vai condicionar o movimento. Então, a trajetória de catching up não é uma trajetória historicamente tão recorrente entre as nações. E para que ela seja viável, não tem nada de automatismo no processo. Não tem nada de automatismo no processo. Ele precisa ser construído. Claro que é uma leitura muito mais mainstream do que aquela do Chang, do Lee e tal, mas, no fundo, apresenta diversas das qualificações que são debatidas ali, talvez mais a fundo e talvez olhando mais para a raiz da disputa entre as nações, mas também aqui. Dúvidas, pessoal? Claro? Amarrou? As ideias estão amarradas? Então, beleza. Vou parar a gravação aqui. Depois vou deixar disponível no YouTube.